E tem uma história tão interessante que Curadares, Santo Curadares, na paróquia dele, tinha um caipira que todo dia chegava lá, ficava tempo sentado na igreja, olhando para o tabernáculo. Um dia Curadares chegou perto dele e falou assim: o que você faz aqui na igreja, esse tempo todo aqui parado? Ele falou: nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. E às vezes o que nós precisamos é olhar para Jesus. Aí algumas pessoas vão falar com você assim: que perda de tempo, você está vendo alguma coisa ali? Não, estou não. O que você está fazendo sentado aí? Ele está me vendo. Presta atenção nisso. É Jesus que te olha. E nós temos que deixar Jesus nos olhar. Porque apesar de a gente não ser nada e ser uma soma de miséria, nós somos o fruto da sua paixão. Ele olha para nós e fala: eu te salvei pela cruz. Você é o meu fruto da paixão. Ele precisa nos olhar. Não podemos tirar isso dele. Nós precisamos sentar diante dele, contemplá-lo e falar com ele. Isso não tem preço. Porque à medida que eu assento diante de Jesus e me silencio, ele pode falar comigo daquilo que ele quer adequar à minha vida. Falar: Filó, o seu desejo não está certo. Eu tenho um outro caminho melhor. Eu posso te mostrar outra coisa. Apresenta para ele. Ou se você não tiver nada para falar, só faz companhia. Senta lá e fala: ei, vim te ver. Passa lá. Ou se não, conta tudo para ele. Eu sempre falei com ele assim: faz de conta que você não viu nada. Faz carinha de surpresa com tudo que eu vou contar. Faz de conta, senão fica sem graça que eu vou contar tudo outra vez. Fala com ele na certeza que você está falando com alguém vivo. É o Senhor que te escuta. A experiência que eu tenho de estar diante do Santíssimo e falar e ter a resposta imediata é de impressionar. Não é porque eu sou bacaninha, não. É porque eu fico lá mesmo na cabeça dele falando: Jesus, vem cá, vamos conversar um negocinho aqui. Conversa, combina. Eu faço um monte de combinado com ele. Vamos fazer um trato. Vamos poder entender porque é tudo tão difícil, é tanto mistério de um Deus tão grande que vira pão. E alimenta todo mundo. É o alimento dessa igreja. Por que nós estamos aqui reunidos? Pela nossa fé nele. Por isso ele é o centro. Ele está aqui reunido conosco, então é por isso que estamos aqui. Hoje é sexta-feira à noite, podia estar fazendo um monte de coisa. Estamos aqui por ele, porque ele é a nossa vida. Ele dá o alimento ao mundo. E é quando eu contemplo que eu vou interiorizando. Gente, nós não vamos sair para a ação sem que as coisas de Deus sejam interiorizadas em nós. Não tem jeito. Eu só parto para a ação a partir do momento que essas coisas já foram trabalhadas dentro do meu coração. Quem é que vai trabalhar em nós? O Espírito Santo de Deus. Não tem mais ninguém que pode trabalhar em nós, a não ser o Espírito Santo de Deus. É Ele que irá trabalhar e vai nos ajudar a trabalhar a contemplação, a olhar para Jesus e deixar ser olhado por Ele. Façam isso. E vocês verão o que é a presença do Senhor te conduzindo. Nós vamos começar a ouvir, não é? O Senhor a nos mostrar, a indicar o caminho. Se é para a direita ou para a esquerda, o que eu faço, não é? Isso faz parte da nossa contemplação, porque contemplar é lembrar de Jesus. E não tem preço lembrar de Jesus durante o dia. Não tem tempo durante o seu dia, não tem preço você lembrar que Ele caminha com você. Não tem preço diante da dificuldade, diante do medo, diante da insegurança, diante do cansaço, falar: Ele está aqui. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes que eu já estive exausta, às vezes 11, meia-noite, terminando o consultório, não arrastando, porque a mulher elegante não pode arrastar, já mantém o salto, mas morta, eu olhar para ele e olhar para o lado e falar: ai, que bom você está aqui. Que força você me dá a lembrar que você está vendo tudo isso. E às vezes eu achando que eu estou indo embora, o telefone tocar e falar: Filó, passa aqui no CTI que a coisa não está boa. Eu falava: Jesus, por ti, né, meu amigo? É por ti que eu volto, sem um neurônio pensante, mas confiando profundamente que o Senhor disse que estaria comigo. Então é porque eu confio nessa memória, que eu vou lembrando da sua presença, que eu vou lembrando que você falou que seria meu alimento, seria meu sustento. E se cumpre. E quantas pessoas já falaram comigo lá no consultório, juízes e pessoas até que me olham e falam assim: Filó, eu dou o preço que for, eu pago. O que você come? O que você bebe aqui nesse consultório? Você deve beber um trem escondido aqui, ué. Tem condição você, nessa energia, essa hora da noite, correndo com esses meninos aqui dentro do consultório.
Tem alguma coisa errada. O que você toma? Você mistura guaraná com o quê? Que energético que você toma? Pode falar o preço que eu pago. E eu falei, não, mas o que eu tomo vocês não vão ter, não? Porque, afinal, eu pago. Porque é de graça. E o que é? Eucaristia, meu amigo. Levanta cedo, vai rezar. Ah, Filó, Eucaristia. Jesus, está vendo o que você não vai ter? Você não acredita. Que é Ele vivo, que é a nossa força. Que é Ele que me sustenta. Você acha que eu tenho... Olha o meu físico, se eu dou conta. Olha bem, para ver se eu dou conta. Né? Início de setembro agora, eu fiquei ruim, adoeci, fiquei ruim. Eu vivi 5 dias de Eucaristia e água. Era o que eu dava conta, e trabalhando. Falava, Jesus, seja minha força e meu sustento. E foi. Então é preciso acreditar que eu recebo, não é um pedaço de pão, não. É Jesus vivo, corpo e sangue sagrado, que pode transformar a minha vida. E a última coisa que eu quero meditar com vocês é a Eucaristia, como é que ela pode transformar a igreja pela imitação. E para isso, Jesus fez, vocês vão ler lá em João, capítulo 13, quando Jesus está instituindo a Eucaristia, e ele faz a cerimônia do lava-pés. O lava-pés, né, de Jesus é o nosso exemplo, é a nossa imitação, não é? Ele nos deixou o exemplo para que a gente pudesse lavar os pés uns dos outros. Então, vocês imaginam, desde que Jesus resolveu vir, ele desceu, até ficar de joelhos diante da criatura. Pode imaginar o que é isso? O Criador de joelhos diante da criatura. Foi Jesus no lava-pés. E assim ele espera que a gente possa lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. E aqui é o espírito do serviço. Mas nós precisamos de conversar sobre isso. Porque às vezes no espírito de serviço, a gente quer só fazer. Fazer para quê? Para minha glória? Para o meu aplauso? Para que todo mundo fale que pessoa bacana? Isso não é o espírito de serviço que Jesus está mandando. Qual era o espírito que movia Jesus no serviço? Vocês vão ver aqui, em João 13, versículo 1, Jesus, qual era o espírito que animava Jesus ao trabalho? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O espírito que movia a ação de Jesus chama-se amor. Então agora é hora da gente parar e pensar. Que espírito me move? Com que espírito eu faço o meu trabalho? A lei é uma só. Jesus não fez nada para agradar a Ele mesmo. Jesus só fez aquilo para agradar ao Pai. Qual é o espírito que nos move quando fazemos as coisas? Como estamos trabalhando? O nosso trabalho promove o outro ou me promove? O instrumentalismo é o outro, para que eu fique bem. Sabe como é que a gente sabe que a gente já está dando conta de fazer um serviço bacana? Quando você tem um serviço de destaque, aparece, etc., chega quem te é chefe e fala assim, eu preciso de você agora. Não quero que você faça isso, eu quero que você faça um serviço que ninguém vai ver. Nem quem vai receber vai ficar sabendo que é você. Somente seu pai vai ficar sabendo. Você é capaz de sair do brilho, do foco? É capaz. Porque o espírito de serviço, ele é contrastado com 2 outros espíritos. Primeiro é o espírito da tirania. Eu quero que as pessoas só façam o que eu quero. Só quero que as pessoas enxerguem o que eu enxergo. Porque o que eu vejo é certo. E eu falo, mas eu me desmancho, eu me mato para fazer tal coisa pelo outro, e o outro não percebe, e quando o outro reage ou não percebe a grandeza do que eu fiz, eu fico bravo. Prestem atenção. Porque às vezes essa pessoa que tiraniza somos nós. E nós temos que ter a coragem de sentar com quem convive conosco e falar, senta aqui comigo um pouquinho, vem cá. A minha forma de fazer as coisas, de viver, de coordenar, eu dificulto a vida de quem está perto de mim? Porque quando eu tiranizo, eu não tenho nem consciência que eu faço o outro sofrer. Eu não olho para baixo. Eu piso no pé do outro de salto e nem vejo. Será que eu estou nesse espírito? Porque aí eu tenho que ter a coragem de rever a minha vida e falar, realmente eu tenho que mudar. Porque às vezes a gente acha que já está tão bacana que não precisa aprender nada. Não precisamos transformar nada. Então esse espírito, a única coisa que nos move é o espírito
tem que ser o espírito de amor.